Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, nós vamos continuar falando com o nosso tema, práticas que podem nos levar à eterna condenação. Ou à condenação eterna, é claro. Práticas que podem nos levar à eterna condenação. E, obviamente, como já havia falado antes, esse lago de fogo não é nada agradável, mas é algo existente. Então, falamos aqui sobre os tímidos, que, em resumo, são aqueles aqui no texto, ao que se referem aos medrosos, conforme Mateus capítulo 8, versículo 26, Marcos capítulo 4, versículo 40, que por sua vez não são bem-aventurados, pois não sofrem perseguição por causa da justiça, porque têm medo de serem perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas os bem-aventurados estão lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que são perseguidos por causa da justiça. Até para dar uma conferida aqui, né, para que você não venha a abrir a sua Bíblia e encontrar o versículo errado. Mas é isso mesmo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Então, os tímidos tanto são aqueles que já falamos, né? Conforme eu estava dizendo aqui, medrosos, têm medo de serem perseguidos por causa do nome de Cristo e assim acabam negando a Cristo. Também têm vergonha do nome de Cristo e assim serão envergonhados naquele grande dia, conforme Lucas capítulo 9 e o versículo 26. Ok? Então, vamos continuar falando aqui, né, sobre o nosso tema, práticas que podem nos levar à eterna condenação, misericórdia. Esse lago de fogo não é nada agradável. Só para lembrar, eu espero que ninguém fique com raiva de mim não, porque eu não estou julgando ninguém. Eu não vim para cá julgar ninguém, muito pelo contrário. Vamos estudar um pouco da palavra de Deus, tentar entender um pouco desse texto, porque precisamos entender que Deus é quem manda em tudo. Ele é criador de tudo. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e quem criou tem o poder de destruir também, se quiser. Ele é Deus, ele é absoluto. Então, Deus, na pessoa do Filho, também se expressa no Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, e o versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, precisamos ter um pouco de consciência quanto a essas coisas e ver o que é que Deus quer de nós e também aquilo que Ele não quer que possamos vir a fazer, ou diria, a viver em tais práticas. Então, próximo ponto aqui está falando dos incrédulos, porque falamos dos tímidos e aos incrédulos. Quem é o incrédulo? Obviamente é o oposto daquele que crê, né? Então o incrédulo é o descrente. Também só para lembrar, não estamos falando aqui de religião. É porque o incrédulo é aquele que não crê em Jesus. Então, quem não crê em Jesus é incrédulo. Quem crê em Jesus é crente. Crente em Jesus, porque ele crê em Jesus. Afinal de contas, conforme vamos começar aqui, né, falando sobre o crer,
Inclusive, eu queria até começar falando aqui, né? Porque para você ver que é tão importante crer, veja que já aqui em João capítulo 1 e o versículo 12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu e você podemos nos tornar filhos de Deus quando cremos em Jesus. Já parou para pensar? Mas o incrédulo, ele não crê não em Jesus não. O incrédulo, ele continua na parte A do versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 1. Porque veja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos ao poder de Deus. Então podemos ver que na primeira parte desse versículo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, então podemos ver que na primeira parte do versículo aparecem os incrédulos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Esses são os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus. Mas, para que você possa ver como é importante crer, já podemos entender que quem crê no nome de Cristo recebeu o poder que o próprio Deus nos dá de nos tornarmos seus filhos. Não são feitos filhos de Deus? Então, de serem feitos filhos de Deus, então quer dizer que quando eu e você, a gente crê em Jesus, a gente recebe o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Está entendendo? Então, veja bem, o incrédulo é sempre o oposto. Veja, por exemplo, João capítulo 3 e o versículo 18 e o versículo 19. Pronto, os dois versículos. Versículos 18 e 19. Acompanhe aí na sua Bíblia, pois estamos aprendendo um pouco da palavra de Deus, aonde eu não estou aqui para julgar ninguém. E isso aí quem pode fazer é Jesus. Então, se você ler Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 33, então você vai ver quem tem o poder de julgar. Inclusive, para você que está me ouvindo, quando alguém vier te julgar, anota esse versículo aí, esses versículos. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 33, você vai ver que quem julga é Jesus. Jesus tem esse poder de julgar. Mas, por outro lado, você também pode ver Mateus capítulo 7, creio eu que do versículo 1 ao 5, você vai ver também que a mim e a você não foi dado o poder de julgar ninguém. Mas a palavra de Deus é a verdade. Eu sei que eu estou demorando a ler o versículo, mas é importante que você ouça isso que eu vou dizer. Observe que a ausência de conhecimento é motivo de errarmos, porque há pessoas que querem acertar, mas como se não sabemos? Como é que alguém vai acertar se não souber a verdade? Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre estes textos bíblicos. Ah, mas aquele texto ali é duro. Mas aqui estamos falando da Bíblia como ela é de verdade. Tem palavras relacionadas às bênçãos que vamos receber e tem palavras relacionadas aos castigos que também receberemos caso não sigamos conforme a palavra nos ensina, é claro. Mas é importante que você saiba que isso vale para mim e para você, que na verdade não precisamos apenas receber a bênção do momento, mas precisamos, além de recebermos a bênção, sermos também abençoados e permanecermos sendo abençoados. Então precisamos permanecer sendo abençoados. Então, conforme João capítulo 3, versículos 18 e 19 diz: quem crê não é condenado. Ou melhor dizendo, quem crê nele, que isso é, no caso, em Jesus. Quem crê nele não será, aliás, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então, estamos falando de incrédulos. Então veja bem, crer é o oposto de ser incrédulo. E ser incrédulo é o oposto de crer. Então veja, o versículo 18 começa dizendo: quem crê nele não é condenado. Você agora entende? Veja que o nosso tema é práticas que podem nos levar à eterna condenação. Mas quem crê em Jesus não é condenado. Então a pessoa que verdadeiramente crê em Jesus não será condenado. Não vai chegar nem perto desse lago de fogo, misericórdia. Quem crê em Jesus já tem um reino eterno preparado desde a fundação do mundo. É isso mesmo. Então, se eu e você prosseguirmos em crer em Jesus, o que nos resta é um reino eterno. É sermos abençoados eternamente. Conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 34. E você que está me ouvindo, se você não crê ainda, essa é a oportunidade de você começar a crer a partir de agora. É muito importante que eu e você possamos refletir na palavra do Senhor. Então, o versículo 18 ainda de João, capítulo 3, então começa dizendo: quem crê nele não é condenado. Então, quem crê em Jesus está livre da condenação. Mas quem não crê já está condenado. E isso aqui é complicado. Se lembra do incrédulo? Nós estamos falando dos incrédulos, que eles não têm parte com Deus, a parte deles, misericórdia, também é no lago de fogo eterno. Mas é o próprio Jesus que está dizendo, veja bem. Mas quem não crê, aliás, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus já está condenado. Misericórdia. Mas aqui nessa vida ainda há tempo, né? Então, se você nunca creu, por exemplo, você pode começar a crer a partir de agora. Mas eu não quero ser perdido. Eu não quero morte eterna. Jesus também não quer que você morra eternamente. Jesus não quer que eu morra eternamente. Na verdade, Jesus não quer que nenhum de nós venhamos a morrer eternamente. Se ele quisesse que eu e você morrêssemos eternamente, ele não teria dado a vida por nós e sofrido o castigo no nosso lugar, não é verdade? Porque ele se entregou por nós em sacrifício a Deus, conforme Efésios capítulo 5, versículo 2, e tudo isso por amor. E submeteu a humilhações, conforme já falamos, conforme Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68, nós vemos um pouco da humilhação também que Jesus passou ainda em vida. Então, obviamente, Jesus nos ama e nos quer bem. Ele não quer que eu e você venhamos a nos perder. Venhamos a sofrer uma condenação que será eterna, misericórdia. Mas ele quer que tenhamos a vida eterna. Afinal de contas, em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, Jesus está dizendo assim para mim e para você: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus quer que eu e você possamos viver. E viver não apenas nessa vida aqui, mas eternamente. Então, na verdade, esse é o interesse de Jesus. Mas ainda há tempo. Está condenado aqui no texto também mostra que está em caminho de condenação. Mas, na verdade, o juízo só se segue depois que eu e você morremos. Então, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27... então, nos está ordenado morrer uma única vez e depois disso vindo o juízo. Então, enquanto a vida, ainda há a oportunidade de crer e ser salvo. Então, mesmo que você tenha cometido o pior pecado no mundo, mas se você crer, Jesus tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder de transformar a tua vida e mudar totalmente o seu itinerário. Então, quem estava em caminho de condenação e de perdição já não está mais. Então, conforme o versículo 18 que estávamos lendo, então, continuando o texto, diz: mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é importante que eu e você possamos crer em Jesus. Porque as pessoas que serão condenadas são justamente as que não creem em Jesus. Você está me entendendo? Sempre lembrando que a palavra de Deus é para todo mundo. Independente de quem já tem conhecimento, de quem não tem. É para todos nós.
essa palavra tem o poder de nos edificar, tem o poder de nos ensinar. Então aqui já não sou eu que estou ensinando, mas é a palavra de Deus que está ensinando a mim e a você. Porque a palavra de Deus, conforme eu já falei em outras ocasiões, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus é quem fala sobre Deus. E é a palavra de Deus que nos ensina. Inclusive, conforme João capítulo 14, versículo 26, o próprio Espírito Santo ele nos ensina. É o nosso professor. Já pensou que coisa boa? Então vamos continuar aprendendo, né? Dando continuidade no texto, versículo 19. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vê que conceito da questão do incrédulo, misericórdia. Imagine que pessoas preferem não crer em Jesus por conta das suas próprias obras. Como que eu posso dizer? Eu tenho obras ruins, por exemplo, e eu deixo de crer em Jesus por causa dos meus erros, que eu não quero que sejam corrigidos. Misericórdia, já pensou como uma pessoa pode ser? Mas não queriam ser corrigidos, aqueles que não creram. E obviamente Jesus se refere aqui também aos judeus, ali naquela época, que rejeitaram a Jesus, pois veio para o que era seu e os seus não o receberam, conforme João capítulo 1, versículo 11. E esses mesmos queriam matar a Jesus, conforme João capítulo 5 e o versículo 18. E queriam matar por quê? Porque Jesus disse que era o próprio Filho de Deus. Então Jesus, falando a verdade, foi rejeitado por eles. Então esses aí tinham obras más e preferiam as suas obras, eles amavam mais as trevas então do que a luz. Essa que é a verdade. Então veja aí o conceito da pessoa que é incrédula. Então muitas pessoas estão tão apegadas a seus pecados que preferem não crer, preferem enxergar como uma mentira. Só que essa realidade aqui é muito importante para que eu e você possamos aprender. Então, agora podemos entender um pouco do que é incredulidade aqui, né, no texto que lemos. Aos incrédulos que vão ficar de fora, né, que não vão... na verdade, a parte deles é na segunda morte, no lago de fogo eterno. Então, é a Bíblia que está dizendo. Então, eu e você precisamos entender o que é incrédulo na Bíblia. Então, eu poderia dizer que a definição final de um incrédulo é aquele que não crê em Deus, é aquele que não crê em Jesus. Então veja que conforme o versículo, veja a oposição de incrédulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja, isso aí está lá em Atos capítulo 16 e versículo 31. Atos capítulo 16, versículo 31 é que fala esse texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é muito importante ver que o oposto disso é perdição. Ou a gente é salvo ou a gente é perdido, não é verdade? Então, quando se fala de incrédulo, é aquele que realmente é o contrário. Ele não crê em Deus. Ele não crê em Cristo. Então, conforme a palavra de Deus nos ensina, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Capítulo 3, versículo 23... onde fala também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso já mostra que não temos merecimento de salvação e só podemos ser salvos automaticamente por meio de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então Jesus não quer que eu e você venhamos a morrer eternamente, mas venhamos a ser salvos, e a única forma de não sermos condenados é crendo em Jesus, conforme João capítulo 3, versículo 16, também conforme o versículo que a gente leu também, João capítulo 3, versículo 18. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, conforme Atos capítulo 16, versículo 31. Então, o incrédulo ele não recebe esses benefícios de Cristo, e só Jesus é que pode nos justificar, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24. Mas, literalmente, pelo nosso merecimento, a gente perdeu a glória de Deus.
Então a gente não teria merecimento de ser salvo, e não temos, mas Jesus nos justifica. E só precisamos crer nele, porque o salário do pecado é a morte. Então o nosso salário natural é a morte, e não simplesmente a morte física, mas a morte eterna. Mas Jesus veio para mudar essa situação na minha e na sua vida. Então, o que é que eu posso concluir hoje? Então, hoje sabemos que ser incrédulo é não crer em Jesus, é não aceitar a Cristo na sua vida, é desmerecer a Cristo. Então, é não crer no unigênito de Deus. E isso aí é uma coisa muito ruim, é lógico, porque não crer em Jesus gera condenação. Então é isso que eu posso deixar hoje como conclusão, falando também desse ponto aqui, os incrédulos, né? Então, mas que eu e você hoje possamos ser crentes, firmes em Jesus. Então, que possamos ser crentes em Cristo, crer em Jesus, pois é crendo nele que obtemos a salvação. Então, reflita nessas palavras e guarde no seu coração. E que o Senhor abençoe a todos vocês no nome de Jesus Cristo. E com certeza vamos voltar com fé em Deus e continuar a falar sobre os outros pontos do texto. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.